Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Nós estamos dando sequência à nossa cobertura das eleições municipais. Você já nos acompanhou na pré-campanha, quando nós tivemos uma rodada de entrevistas entre os candidatos, e hoje nós estamos dando sequência a essa rodada de entrevistas, mas é a nossa primeira rodada de entrevistas com os candidatos já definidos, como candidatos. Eu quero destacar que todos os candidatos foram convidados a conceder entrevista ao blog da Marielle Martins. Aceitaram conceder entrevista conosco a prefeita Elizabeth Schmidt, candidata à reeleição pela União Brasil, ela que é a nossa convidada de hoje, também o Dr. Magnus Anelato, do Partido Novo, o candidato Aliel Machado, do PV, e ainda a candidata Mabel Canto, do PSDB. O único candidato que não concordou, não aceitou conceder entrevista ao blog da Marielle Martins foi o candidato do PSD, Marcelo Rangel. Mas eu quero destacar que o convite continua aberto, e o espaço, como a gente sempre defende, o lado democrático, está aberto para o Marcelo Rangel, desde que, é claro, ele queira conceder entrevista ao blog. Como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui? Nós teremos 50 minutos de entrevista, isso vale para todos os candidatos, e no final, após os 50 minutos, todos os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. Os temas também são os mesmos para todos os candidatos. Vamos tratar de trajetória política e ainda sobre as propostas, os planos de governo dos candidatos, porque na primeira rodada a gente falou um pouquinho de situações mais genéricas, mas agora eles como candidatos já vão falar a respeito das propostas. A nossa entrevistada de hoje é a prefeita candidata à reeleição pela União Brasil, Elizabeth Schmidt, ela que tem 73 anos, foi a primeira prefeita mulher eleita em Ponta Grossa, também a primeira prefeita eleita como vice, porque ela foi também vice-prefeita na gestão anterior do agora concorrente, Marcelo Rangel, e ela também passou pela administração pública de Ponta Grossa, quando ela foi secretária de Cultura, secretária de Turismo, também secretária de Administração e Recursos Humanos. Bom dia, candidata, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Bom dia, Marielle, a todos os seguidores aqui. É uma oportunidade ímpar, mais uma, com você aqui, mas agora como candidata mesmo, junto com o pastor Moisés Faria, do MDB, que está compondo a chapa conosco, a Força da Verdade. E agora, então, nós vamos acionar o nosso cronômetro, porque nós vamos começar, então, as perguntas da nossa entrevista aqui com a prefeita Elizabeth Schmidt, lembrando que são 50 minutos para a entrevista e 1 minuto de consideração final, no finalzinho da entrevista. Bom, candidata, em 2020, a senhora concorreu à Prefeitura de Ponta Grossa, depois de ter sido vice do Marcelo Rangel na gestão anterior, então concorreu com apoio do Marcelo Rangel e também do Sandro Alex. Nós já falamos em outras entrevistas a respeito desse racha, mas eu gostaria da sua avaliação hoje. Foi positivo esse racha? Como é que a senhora está sentindo essa questão, até porque está percorrendo as ruas, está fazendo a campanha? Foi bom esse desmembramento do grupo com Rangel e Sandro Alex? Eu sempre penso o seguinte, que a providência divina está trabalhando sempre a nosso favor, está traçando caminhos, porque assim como eu nunca pensei que eu seria um dia prefeita dessa cidade, não era um sonho, que eu tenho que fazer tudo para eu conseguir ser prefeita, a providência divina foi seguindo o meu caminho e naturalmente eu tive esses apoios, eu fui indicada, eu fui escolhida mesmo pelo grupo, porque eu fazia parte desse grupo. E, de repente, inesperadamente, houve um rompimento unilateral, porque eu até agora não conversei com nenhum deles, a não ser com o governador Ratinho Júnior, com quem eu fui conversar, onde eu expus o que estava acontecendo e que eu não estava compreendendo o que estava acontecendo, porque os homens do meu grupo não tiveram coragem de olhar nos olhos de uma mulher forte. E aí, eu não posso dizer se é bom ou se é ruim, eu só posso dizer que eu continuei com a minha vida política, a minha trajetória, que eu sempre tive comprometimento político, Eu sempre participei de projetos políticos, de partidos políticos, defendi ideias de muitas e muitas pessoas, E aí
a partir do momento que eu sou prefeita e que estou vivendo agora essa outra situação, eu acho que já chega da gente conversar sobre isso. Acabou, passou, é mais uma página virada, né, na minha vida, e eu quero olhar para frente. Quero fazer o melhor para a nossa cidade, porque eu sei que eu tenho a melhor proposta, eu sei que eu tenho a melhor e maior experiência nessa área, de todos os outros candidatos juntos, não porque eu tenho 73 anos, mas porque eu tenho trajetória de comprometimento político, de uma vida inteira. Eu sempre fiz isso, não somente comprometimento político partidário, mas também de cidadã, enquanto eu fui, né, cidadã. Mas as pessoas sempre perguntam, né, qual era a participação real, por exemplo, do Marcelo Rangel e do Sandro na sua administração. Até porque hoje ele, como concorrente, ele faz críticas, né? Ele critica o que ele considera, né, não que esteja certo, o que ele considera errado na sua gestão. E nesse sentido, acho que é importante também explicar para a população, antes do rompimento, qual era a participação do Rangel na sua administração? Ele opinava? Ele dava opiniões, por exemplo, em decisões difíceis como ligadas à área da saúde e tantas outras que a gente já falou, que hoje ele critica. Ele participava ou ele não participava? Qual é a participação efetiva de pessoas de um grupo que traçam um plano de governo? Nós fizemos um plano de governo juntos. Estava tudo escrito como que a gente deveria fazer, e em consonância com o grupo e com o partido, com as ideias, os valores e os princípios do partido, né? Que naquele momento dizia para mim que valorizava as mulheres, né? Então, no começo foi tudo mil maravilhas. As indicações, inclusive, dos 2 secretários de saúde que nós tivemos, foram no Marcelo Rangel, para que a gente pudesse concretizar aquilo que era o maior desafio. Inclusive não deu certo, né, Inclusive, prefeito? A senhora não teve deu que trocar certo. o primeiro secretário, depois teve que trocar a segunda, Pois já está na é, terceira secretária pois é. de saúde. Então, nós estabelecemos um alinhamento muito interessante, principalmente na área da saúde, porque era a maior fragilidade, porque ele estava saindo de uma pandemia no último ano, né, e que todos nós acreditávamos que iria acabar, e 2021 tudo ia ser diferente. Infelizmente não foi o que aconteceu, porque veio a segunda, terceira, quarta, quinta onda dessa pandemia maldita, que não foi só aqui na nossa cidade, foi terrível, foi mortal. Todas as pessoas que estão nos assistindo hoje conheceram alguém que não está mais aqui por causa da Covid. A pandemia foi realmente muito difícil e ela não veio com manual de instrução, com guia, com receita, como fazer. Então, foram momentos muito difíceis. E nós, acho que todo e qualquer gestor só queria acertar, né? E queria encontrar a solução para o problema. Mas isso aconteceu só em Ponta Grossa? Não, foi no mundo inteiro, né? E nós aqui tomamos decisões, que algumas muito acertadas, outras nem tanto, né? Mas que precisávamos tomar naquele momento, até que houve a eleição para deputado em 2022, né? Em 2022, e aí nesse ínterim estava evoluindo essas questões todas com relação a passar tanto o Hospital Infantil quanto o Hospital Amadeu Pupi para o governo do estado. Porque nós ponderávamos e nós ponderamos juntos, e eu continuo acreditando nisso, que a responsabilidade do governo municipal, de todas as cidades, os municípios, é a atenção básica, a atenção primária, e que média e alta complexidade é responsabilidade do Estado. E o que é que eu detectei enquanto vice-prefeita? Eu enxergava isso. E me preocupava muito e me incomodava. Nós tínhamos 54 unidades básicas de saúde caindo aos pedaços, arrebentadas, sem nenhum planejamento do que fazer com elas. Porque eu sempre ouvia dizer, não tem dinheiro, não tem dinheiro, e não tem dinheiro. Então a primeira medida minha foi economizar. Cortar, tomar medidas impopulares, levar pedrada de todo tipo. Mas tinha que fechar o pronto-socorro mesmo? Já chegou lá.
para economizar em todas as áreas da prefeitura, para você ter recurso. Aí, o próprio Marcelo Rangel foi o primeiro a fazer um convênio com a UEPG para passar o hospitalzinho infantil para a UEPG e para a CESA, Secretaria de Estado. Tudo bem. Se concretizou isso na Câmara, já era no meu mandato, quando a Câmara aprovou. E aí nós fizemos essa passagem e foi um ganho muito grande, porque nós tínhamos um hospitalzinho, que se transformou num hospitalzão. Nós tínhamos 3 especialidades. Fazíamos 40 cirurgias mês. Quando fazíamos? Hoje é 40 dias, praticamente, né? E tem maternidade, e tem 11 especialidades, e assim por diante. E quem paga a conta? É o governo do estado. Então, no primeiro quadrimestre do meu governo, da minha gestão, na hora de prestar contas na Câmara, eu cheguei à conclusão que a gente estava certo. Porque na atenção primária, naquilo que era nossa responsabilidade, nós investimos 7 milhões em os quebrados. Dinheiro razoável. Mas nos 2 hospitais, porque eu ainda tinha o Hospital Municipal Infantil conosco, João Vargas de Oliveira, e o Amadeu Pupi, nós investimos 77 milhões. Porque eram 2 hospitais porta aberta para a região dos Campos Gerais. E quem é que pagava a conta? O povo de Ponta Grossa, você que está me assistindo. Pagava a conta, que era a responsabilidade do Estado. Bom, demos sequência, foi o hospitalzinho, e daí o próximo passo era o Hospital Amadeu Pupi. E eu tive resistência para que eles aceitassem isso, o governo do estado e o Beto Preto, na época. Junto com o Hospital Amadeu Pupi tinha o pronto-socorro. O pronto-socorro é urgência e emergência. Era acoplado ao Hospital Amadeu Pupi. Marcelo Rangel fez isso. Fechou esse pronto-socorro aqui. Veja, os conceitos são diferentes do que nós estamos falando. Fechou o pronto-socorro, abriu a UPA Santana, com o nome de UPA, com a ajuda da Justiça Federal, Promotoria e Justiça Federal, o Rotary Lagoa Dourada, a comunidade como um todo, fizeram aquela reforma ali onde era a antiga Unimed, deu o nome de UPA, veio todo o pessoal de lá do pronto-socorro, veio para a UPA Santana, para continuar fazendo urgência e emergência. Nós conseguimos concretizar como UPA, que significa receber verba do Ministério da Saúde, porque a UPA Santa Paula já recebia. Para vocês terem uma ideia, o custo da UPA Santa Paula é 2 milhões de reais, quase 2 milhões de reais. Nós recebemos, desde que ela foi credenciada, o mesmo valor, 500 mil reais por mês. Precisa, inclusive, trabalhar muito para esse repasse aumentar, que é para todas as UPAs daquele porte. A UPA Santana não tinha recurso do Ministério até o ano passado, quando nós conseguimos credenciá-la. E ela custa um pouco menos, porque é um porte menor, é 1.600.000 mais ou menos, e nós recebemos 138 mil reais por mês. E abri a UPA Alvaranas. Quando? Vou abrir ainda, até o final do ano. Abri a construção da UPA Alvaranas, para fazer a divisão desses pacientes. A população é a mesma. Como é que vai ser? Vai ser terceirizada? A população é a mesma, né? Nós vamos dividir o atendimento, porque quem mora na Costa Rica anda 18 quilômetros para chegar na UPA Santa Paula. Então, a UPA Alvaranas, ela, se não tivesse sido aprovada pelo Conselho, como houve aquela polêmica toda, ela não teria o credenciamento no Ministério da Saúde e não iria receber o 500 mil. Agora ela está aprovada, nós vamos credenciá-la quando ela estiver pronta, em funcionamento, para também receber essa verba do Ministério da Saúde. Então ela vai ser mantida com recursos federais ou vai ter recurso municipal também? 500 mil, que é, e o resto é municipal, e claro. com gestão terceirizada? Provavelmente. Por quê? Porque eu não tenho número de médicos suficiente. Eu estou contratando, você sabe disso, por credenciamento, né?
Nós não temos a condição de contratar pessoal nosso, porque nós fizemos 3 PSS, fizemos concurso público, contratamos um médico, por causa do limite do meu salário, você sabe que é isso. Continuando. Então, essa foi a situação, até que o governador disse, nós vamos aceitar sim. E eu, nessas alturas, em plena pandemia, recebia vídeos e mais vídeos, não só das unidades básicas de saúde, mas também do Hospital Amadeu Pupi, das pessoas passando por cirurgia, sendo atendidas e baldes e bacias, recebendo e juntando água. Cirurgia acontecendo e chuva caindo. E essa reforma não podia fazer, porque esse problema do pronto-socorro ele já vem de gestões anteriores, então, né? Vejam, mais de 20 anos, nunca ninguém fez uma reforma, uma manutenção no pronto-socorro. O prédio é de 60 anos. E a vigilância sanitária queria interditar em plena pandemia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me façam isso, não posso. Mas nós fomos preparando e planejando essa transferência. Tanto é que você sabe também que cada leito dentro da cidade de Ponta Grossa, no Paraná inteiro, é uma IH. E nós tínhamos 45 leitos no Hospital Amadeu Pupi. Esses leitos não deixaram de existir, gente. Esses leitos foram passados para o Hospital Regional. Eles abriram mais 15, nós conseguimos 60 no lugar, enquanto nós íamos fazer a reforma. Porque daí a vigilância interditou e ia fazer a reforma. Não dava para fazer a reforma sem interditar, porque era no telhado do centro cirúrgico. Então, se a senhora for reeleita, por exemplo, a senhora jamais vai abrir o pronto-socorro? Na verdade, agora quem vai abrir o pronto-socorro vai ser o EPG e a CESA, porque já é deles. Mas virou um ambulatório, né? O que é bem diferente do pronto-socorro. Mas veja qual é o projeto, Marely. O projeto é o seguinte, como eu não tinha o recurso, que ia custar muito dinheiro naquele momento, e eu precisava reformar, eu fiz o projeto em 4 fases. E eu executei a primeira fase. A primeira fase nós executamos, que foi quase 2 milhões de reais. E as outras fases são para fazer com que aquele hospital se transforme num hospital-dia, onde as cirurgias eletivas, as cirurgias onde a pessoa entra de manhã e sai de tarde, se precisar posa, vai ter lugar, mas o objetivo é esse, ser o hospital-dia. Mas precisam acontecer todas as outras reformas, que quem vai fazer agora é o Estado, né? O que eles fizeram? Eles abriram espaço, pegaram o ambulatório todo de lá, colocaram aqui onde eu já tinha feito a reforma, usaram esse espaço, estão atendendo milhares de pessoas todos os meses, né? Já atenderam muita gente ali. E o espaço lá é que foram abertos os leitos, 60 novos leitos. Então, nós não perdemos nenhum leito, só a diferença é que continua a porta aberta, mas quem paga a conta é o Estado. E passa por uma central de leitos também, né? E daí a central de leitas é do Estado, né? É do Estado, continua acontecendo isso. Então, a minha proposta no novo governo, para solucionar tudo isso, por exemplo, nós estamos vendo as nossas famílias levando os seus pacientes para Jogaraíva, para Aputi, para Castro, para Campo Largo, para Curitiba, para onde tem vaga no estado do Paraná, né? E pessoas da toda a região vindo para Ponta Grossa. Algo está errado. E como é que se soluciona isso? A gestão plena. Porque eu já fui visitar Maringá, Londrina e Curitiba, que tem gestão plena, onde quem gerencia não vai ser mais o Estado, é o município. Mas o município tem condições de fazer isso? Com certeza, nós vamos criar as condições para isso. Hoje não temos as condições, mas para isso tem um caminho. Eu pergunto porque a senhora sempre falou, né, das dificuldades de gestão justamente na saúde. Daí o município vai assumir. E questões de alto custo, tem a parte aí, por exemplo, de medicamentos. Todos os recursos federais, estaduais e municipais vão estar sob a responsabilidade da prefeitura. Então eu fui em Maringá. Como é que funciona lá? Tem que pactuar com todos. Na cidade lá é assim. 50% das vagas é para Maringá. As outras 50% para as pessoas da região. Na mesma semana,
eu fui em Curitiba. E eu vi que é da mesma forma. O gerenciamento é da prefeitura. Não tem mais central de eleitos do estado lá. E aí, coincidentemente, uma pessoa conhecida veio me pedir ajuda para tirar ele da fila, para adiantar a fila, que é crime e eu não posso fazer isso. Você sabe que eu não posso. E ele precisa fazer uma cirurgia de joelho. E estava na fila em Ponta Grossa, no Hospital Regional, no número 1400. Eu queria morrer de dó daquela pessoa. Em todas as outras áreas e especialidades, a mesma coisa acontece. A UEPG está fazendo mutirões para diminuir essas filas. Mutirões em várias áreas, né? Porque tem que fazer alguma coisa, né? E aí, essa pessoa disse para mim assim, a semana que vem eu vou para Curitiba porque o meu irmão mora lá. Eu falei, faça isso mesmo, vai em Curitiba, quem sabe lá é mais rápido a fila, porque lá é gestão plena. E ele foi morar com o irmão. Foi na unidade básica aonde o irmão mora. E sabe o que aconteceu? Marcaram a cirurgia para ele para daqui 4 dias. Gestão plena. É isso que eu quero na nossa cidade. É isso que precisamos fazer, além de outras inúmeras medidas que nós precisamos tomar, né? Como, por exemplo, a abertura da UPA Alvaranas é primordial e é por isso que eu escolhi fazer nessa modelagem steel frame, que já está quase pronta essa UPA. Nós já entregamos o Superposto Panamá, vamos entregar o Borato, estamos construindo 4, 5 unidades básicas de saúde, vamos instituir, já começamos agora 2 unidades básicas móveis para ir nos lugares distantes onde a população é pequena e que não cabe uma grande construção, né? E que é importante que aconteça esse atendimento rápido também. Eu também estou fazendo mutirões para diminuir as filas, porque durante a pandemia, vocês imaginem 2 anos, nós só atendendo pandemia e as consultas, elas foram se acumulando. Então tem uma fila de consultas. As unidades básicas hoje, que nós conseguimos reorganizar, revitalizar, fazer com que as equipes, nós estamos, olha, maior contratação de médico aconteceu, 122 em 3 anos. Nós conseguimos tudo isso. Então nós estamos respirando melhor nas nossas unidades básicas, mas eu ainda tenho marcação de consulta lá para outubro, por exemplo. E nós estamos fazendo mutirão para isso, porque são atendidos 8, 10 pessoas que vão hoje. E tem que atender aqueles que estão na fila na consulta que está marcada já faz tempo. Então a gente não está conseguindo fazer esse equilíbrio. E o mutirão é que vai fazer com que isso aconteça. Nós estamos já tomando esse tipo de atitude. E inclusive também eu quero instituir 4 policlínicas nos quadrantes da cidade, junto com o que eu vou chamar de Resolva. A exemplo de Curitiba também, que tem subprefeituras, onde tem as pessoas lá, chaves de todas as áreas, para resolver o problema das pessoas, inclusive na área da saúde, né? E então eu penso que a gente tem muita coisa para fazer. Temos muitas oportunidades aí de melhorar a saúde. Nós temos soluções. A senhora tem falado, inclusive, que agora a senhora tem a solução para a saúde. Já vi um discurso da senhora falando isso. Mas a senhora é prefeita. Por que não veio essa solução antes? Olha, imagine nós sem pandemia, sem epidemia de dengue. Como nós estaríamos na saúde? Explodiu o sistema da saúde. Foi de Ponta Grossa? Só? Foi do Brasil, do mundo. A epidemia de dengue, que nunca aconteceu em Ponta Grossa, e a prefeita sou eu. Explodiu o sistema de novo. Porque onde que não tinha? Eleito lá. E a minha UPA está fazendo milagre atendendo as pessoas, as nossas UPAs. Ainda com dificuldades, né? Também, né? Ainda sempre com superlotação, suspendendo atendimento. Exato. Porque o sistema explodiu.
porque é muita gente ao mesmo tempo. Então é por isso que a UPA Alvaranas vai melhorar bastante, né, nessa questão. Mas o melhor de tudo vai ser a construção do centro de saúde no antigo terreno do Mercadão Municipal. Porque ali nós vamos ter a nossa Secretaria de Saúde, vamos incrementar muito o nosso laboratório municipal. E o mercado municipal não vem mais, então? Vem para o 26 de outubro, porque o 26 de outubro também tem interditado. Infelizmente, falta de manutenção de novo. Pelo que a senhora mesmo já disse em outras entrevistas, que o prédio lá está realmente detonado, com grandes dificuldades. O custo que seria para fazer um mercado municipal? Nós precisamos ir atrás de verba. Nós precisamos ter os representantes lá, os deputados, sendo deputados e o que já foi gasto com o antigo Mercadão? Porque como a senhora sabe, a senhora entrou nesse assunto aí, esse mercado municipal ele foi anunciado em 2017, na gestão do Rangel, que a senhora era vice. O Rangel não entregou, né? Vamos ser francos aqui, a senhora também não entregou nessa gestão o mercado municipal. Teve investimento, teve empresa contratada, a senhora inclusive contratou, não contratou, fez um concurso, né, para que fosse elaborado o próximo projeto arquitetônico do mercado municipal, chegou a ser anunciado, quer dizer, e a responsabilidade com o dinheiro público de tudo isso? Aí veja só que interessante, né? A gente herdou um grande cartão postal negativo, né? Terrível. E que inclusive eu mandei limpar há pouco tempo, não faz muito tempo não. Tirar aquilo a partir do momento que eu decidi que era muito mais interessante naquele local fazer um centro de saúde. Porque a prioridade nossa, em 4 anos, não foi o Mercadão Municipal, foi a saúde. Eu investi tudo que pude, porque nós sabemos que o nosso orçamento é dividido aqui, é 15% obrigatório na saúde, investi 22, 23, todos os anos, investimento pesado. No Mercadão Municipal, o investimento público, houve uma licitação que não deu certo, que não foi entregue e que está sob júdice. Nós estamos acionando essa empresa, ela deve milhões para a prefeitura, milhões. E isso engessa as soluções. Eu fiz um concurso mesmo para a gente ter um projeto em mãos que a hora que o dinheiro chegasse, a gente tivesse o projeto. Só que todos os acontecimentos que foram advindo me levaram a concretizar isso lá onde é um prédio tombado, que nós precisamos restaurar, nós precisamos fazer com que a cultura do Mercadão Municipal esteja nesse prédio tombado, é exemplo do Brasil inteiro, que a maioria é um prédio tombado. E eu gastei 50 mil reais como prêmio para aquele rapaz. E que esse projeto ele pode ser aproveitado numa outra situação, numa outra obra, como por exemplo a obra que está acontecendo, o Gabinete Verde, lá no Parque Margherita Mazzini. Maravilhosa aquela obra que está acontecendo lá, num local abandonado também, por muitos e muitos anos, depedrado, feio, e que agora vai ter vida, vai ter atividade, vai ter muita coisa linda lá acontecendo a partir do momento que eu espero que até o final do ano eu consiga inaugurar esse prédio, que vai ser o Gabinete Verde e a Secretaria do Meio Ambiente. Prefeita, na área de finanças, na sua campanha anterior, a senhora falou a respeito da atualização de valores venais, né? Eu queria impactar aí em aumento no valor do IPTU, mas não para todas as camadas, né? Para alguns setores. O projeto foi para a Câmara dos Vereadores, não passou, alguns vereadores mudaram de voto no final, depois de protestos. Caso a senhora seja reeleita, a senhora vai mexer no IPTU e o que o povo quer saber, vai aumentar o IPTU para quem? Veja como a providência divina trabalha certo, né? Não deu certo naquele momento, era 30% em cima só do terreno das pessoas. Houve um monte de mentira 1000 vezes repetida que se transformou numa verdade. E não passou isso. E nós, enquanto gestores, temos que encontrar soluções que sejam viáveis para aumentar a receita. O meu desafio naquele momento era esse. Então nós fizemos inúmeros programas para aumentar essa receita, como por exemplo a nota PG, o IPTU premiado, que fez com que realmente a receita aumentasse, o número de indústrias que
que cresceram cada vez mais, nós somos a cereja do bolo do estado do Paraná. Os aumentos aconteceram com relação aos repasses. Nós tivemos esses dias ainda, veja que espetáculo isso. Toda a nossa produção bruta em 2020 foi de 10 bilhões de reais. Em 2023, quase 20 bilhões de reais. Isso impacta diretamente na nossa receita. E agora, nós tivemos uma reforma tributária. Nós não podemos falar mais em aumento de impostos porque veio uma coisa lá de cima para baixo que nós temos que ver o que vai acontecer. O que interessa é que nós somos e temos o maior PIB per capita do estado do Paraná. E os campos estão bem definidos. Eu sempre fui a candidata daqueles que preferem uma gestão confiável, sem escândalos, com resultados claros, com transparência. Eu fui procurar soluções porque as soluções não caem do céu. A gente precisa trabalhar para isso, né? Então nós só colhemos resultados, nós não plantamos problemas. Então a senhora não vai aumentar o valor do IPTU? Não existe essa possibilidade agora nem de discussão, porque a reforma tributária é outra história. Dos valores venais, a questão assim, porque a senhora mesmo já falou que tem muita injustiça, né? Nessa Sim, parte aí da cobrança sim. do IPTU, isso a senhora também não vai mexer? Não, por enquanto nós estamos esperando o que vai acontecer com a reforma tributária, nós não temos nem capacidade para dizer que vai acontecer isso ou aquilo. Então tem inclusive candidatos falando aí que vão fazer renúncia de ISS, não sei para quê, tudo balela, porque é fora da lei, não pode, é impossível. O que interessa é que nós estamos com estabilidade, com crescimento, com avanço, com inovação. Olha, as minhas contas, olha a seriedade do nosso trabalho, Marielle. As minhas contas de 2021 e 2022 já foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado pela primeira vez essa cidade sem ressalvas. Pela primeira vez. E o Ministério da Economia, ele dá uma nota especial através da Secretaria do Tesouro Nacional para todos os estados e municípios brasileiros. Todos. Que se refere à capacidade de pagamento e de endividamento. E eu tinha uma responsabilidade muito grande em trazer confiabilidade das pessoas com relação à prefeitura. Porque ninguém mais queria nem fazer orçamento, a prefeitura era má pagadora. Eu era vice e eu via isso acontecer. E eu disse, não vou gastar mais do que arrecado, nunca. E aí, essa relação, esse equilíbrio econômico-financeiro, como trabalhar com o dinheiro do povo, de você, o teu dinheiro. Governo do Estado é nota B, Foz é nota B, Cascavel é nota B, Curitiba e Maringá eram B até esses dias, subiram esse ano para A, Londrina é nota C, Ponta Grossa é nota A, 4 anos, 21, 22, 23, 24. Isso é saber fazer gestão do dinheiro do povo, com confiança, com transparência, e vou fazer cada vez mais. Não teve GAECO na minha gestão, aproveitando não teve problema na minha gestão, a sua Marielle. deixa nesse assunto, temos que comentar que nós tivemos aí recentemente a decisão da Justiça Eleitoral aqui de Ponta Grossa, impugnando a candidatura do concorrente Marcelo Rangel, justamente por ter as contas desaprovadas. É claro que cabe recurso, né? E é claro que ele vai recorrer. Qual a análise que a senhora faz disso? Pois é, eu acho que cada um colhe aquilo que planta. Então, eu estou plantando sementes muito boas, inclusive, eu já tive uma proteção muito grande. A controladoria, teve gente esses dias que disse num debate que tinha cargos comissionados na controladoria. Mentira! Não existe nenhum cargo comissionado, a não ser o presidente, o secretário, né? Que está lá como controlador. Mas a Procuradoria e a Controladoria fazem um trabalho sério, muito responsável, técnico. E eu agora, junto com o senador Sérgio Moro, nós vamos instituir a Agência de Combate à Corrupção para não ter corrupção nunca mais nessa cidade. GAECO nunca mais na prefeitura, na minha gestão já não teve. Isso consta, inclusive, no seu plano de governo, nessa questão do governo ficha limpa, e esse assunto do GAECO a gente precisa relembrar, né? Que não foi na sua gestão, a senhora era vice-prefeita, mas não era prefeita, quando nós tivemos o GAECO em Ponta Grossa de corrupção do Star Digital. Inclusive, muita gente acha que o processo acabou, o processo não acabou, não. Não acabou, não. O processo segue em andamento, tem réus, tem comunicador, inclusive de rádio, que usou até tornozeleira eletrônica para fazer entrevista, mas assim, esse é um outro detalhe. O que acontece? Na Prolar. Na Prolar, e esses réus, eles estão sendo ainda, eles são alvo do processo, a gente não pode falar em condenação ainda, só que tentaram anular as provas, né? E é isso que o Ministério Público recorreu.
Prolar, né, Companhia de Habitação, e a Autarquia de Trânsito foram as mais comprometidas aí nessa situação de corrupção. E a senhora fechou esses dois órgãos. O fechamento foi por conta dessa corrupção? Não foi só por conta disso, mas também por conta disso. Cortar pela raiz esses maus. Porque não precisava mais existir. Se toda a política de habitação hoje está nas mãos do governo federal e estadual e com a iniciativa privada, e nós com o terreno, uma estrutura enorme, porque lá precisa ter desde engenheiros, contadores, advogados, né? A estrutura é cara. Ela só administrava uma fila. E alguém devolveu o dinheiro lá e disse que não roubou? Devolveu por quê? Na MTT, nós fizemos uma superintendência, uma na Secretaria de Segurança e outra no Planejamento. Estão funcionando normalmente, tudo acontecendo. Olha como estão os nossos asfaltos, as nossas sinalizações de trânsito, as nossas mudanças e medidas para melhorar esse trânsito numa cidade antiga como a nossa. Não precisava ter essa estrutura enorme. Ela continuou acontecendo naturalmente. E por que a senhora manteve a Cidatec no comando do STAR, sendo que a empresa até hoje tem seus, como réus, os diretores e os presidentes da Cidatec? Por que manter uma empresa corrupta? Não sou eu que mantenho. É uma licitação que existe. Alguém ganha. Ele não foi inabilitado. A licitação define quem ganha. Assim como a nossa licitação do transporte coletivo, que eu quero que tenha duas empresas, que tenha uma grande concorrência agora, né? Nessa questão do transporte coletivo, prefeito, que a senhora acabou de abordar, eu acho que é importante até ressaltar por que a senhora não fez a gestão da licitação do transporte dentro, né, aí do seu governo, porque na verdade nós sabíamos já, né, que o contrato encerraria em junho de 2023, tem alguns meses ainda até dezembro, para que essa licitação possa ocorrer, mas o fato que poderia ter sido feito antes, por que não aconteceu? Nós, em 2021, nós contratamos a FIP para estar conosco e eles fizeram todo esse estudo, esse diagnóstico da realidade, um trabalho técnico muito sério junto com uma equipe nossa da prefeitura. E esse estudo ficou pronto em setembro de 2022. E nós, já com a proposta do projeto de lei, nós enviamos à Câmara em outubro de 2022, após as eleições. Estava tendo eleição naquele momento, então achei prudente enviar. Infelizmente, na Câmara existia uma possibilidade muito simples, votar até dezembro. Não aconteceu. Eu tive que fazer um substitutivo lá em março, abril do outro ano, pedindo regime de urgência para que fosse colocado em votação. Então ficou muito tempo parado na Câmara. E aí não dava mais tempo, sim, de fazer a licitação até junho, né? E aí a Câmara aprovou 2 anos de prorrogação do contrato, que seria a forma mais legal, juridicamente falando, de se solucionar o problema, já que não podemos ficar sem transporte coletivo. Acontece esse ano ainda essa licitação? Então, o edital foi lançado. Sim. Você sabe que houve 3 impugnações de 3 empresas. A Justiça mandou suspender, nesse momento está suspenso. Nós estamos recorrendo para derrubar essa liminar, porque eu sempre penso no seguinte: se não está bom para as empresas, é sinal que está bom para o povo. Mas é uma grande responsabilidade. Então a FIP está estudando e analisando todos esses pontos novamente junto com a nossa equipe, porque afinal serão 20 anos de concessão. Então tem que levar muito a sério isso. E é esse o nosso principal, né, motivo. Eu já penso que já fiz uma coisa assim extraordinária, porque sempre disseram, a lei é imutável, e não foi imutável, porque eu já consegui mudar a lei para levar transporte coletivo lá para a zona rural, já consegui derrubar a caixa preta, que não existe mais, existe transparência, já consegui diminuir para 4 caixa preta então? Porque isso é uma lenda na cidade. Todo mundo dizia, né? Todo mundo dizia, né? Que tinha caixa preta. A caixa preta? A caixa preta que o povo dizia, está derrubada, não existe mais, se é que existia. Porque agora tem transparência, né? Está sob o nosso comando.
Então, eu congelei já o valor do transporte em R$4. E as pessoas dizem, a oposição que custa mais, né, principalmente, prefeito? Que é R$4 o usuário, mas a tarifa técnica está em R$ 7,38. vamos dizer 6, 7. Vamos Está fazer 7,38 a última publicação. um exemplo que seja R$6, só para exemplificar. Quando dizem assim, a prefeita está dando dinheiro para a VCG. Gente, isso é um puro veneno, é uma mentira. Porque eu acredito que educação, saúde, segurança, cultura, esporte e transporte coletivo é um direito social de todos nós, está escrito na Constituição. E o melhor ideal de tudo é tarifa zero. Esse é o primeiro passo para se chegar à tarifa zero. É um primeiro passo somente. Um dia a gente vai chegar lá, né? Então eu tive a coragem de fazer isso. E se fosse esse exemplo, vamos ver com quem está o dinheiro. A pessoa pega ônibus de manhã, paga R$4. Ela iria pagar 6. Aonde que ficou 2? No bolso dela. De tarde, mais 4, ela paga, fica mais 2. Multiplicado por 20 deu R$80. A economia está girando, a economia é dela, o dinheiro está no bolso dela para levar uma criança a passear num cinema, num shopping, numa Vila Velha e assim por diante. Então, o dinheiro é subsídio da prefeitura, como é o subsídio da educação, da saúde e de tudo o resto, gente. Na área da educação, prefeita, teve um problema aí com a licitação dos uniformes escolares, né? Inclusive a gente recebe, claro, oportunidade para esclarecimento, muitas reclamações da população dizendo que não chegou o uniforme novo, eu não sei até que ponto, se foram todos os materiais que não chegaram, mas eu sei que teve problema na licitação e nós estamos no mês de setembro, né? Hoje, dia 2 de setembro. Por que a prefeitura não entregou os uniformes novos? Nós iniciamos a licitação o ano passado, em outubro, para uniformes novos. Nós temos, inclusive, estoque de uniformes antigos. Todas as crianças que entraram este ano, por exemplo, na nosso sistema, que foi muita criança, receberam uniformes novos. As diretoras pedem uniformes e os uniformes são entregues. Nós só não temos para entregar para 32 mil crianças. Ou seja, está faltando uniforme para algumas crianças. Não está faltando. Nenhuma criança está sem uniforme. Nenhuma criança. Nós temos estoque no almoxarifado de uniforme antigo. O uniforme novo é um sonho, porque ele tem camiseta, manga curta, longa, calça, jaqueta, tênis, sandália, short saia, calça, tem de tudo. E a licitação ainda está ocorrendo, porque nós tivemos 29 empresas participando. Eu espero que essa semana, porque cada uma tem 20 dias para apresentar os modelos e os laudos todos. Então, é por isso que não terminou a licitação ainda. Mas a senhora concorda que é muito demorada, né? É muito demorada, mas a gente sabe quando começa e quando termina o ano letivo, né? A nova lei da licitação é isso. Tem suéter. Imagine suéter. Coisa mais linda do mundo, Pois né? as crianças já poderiam ter utilizado no inverno. É claro que sim, mas a lei nova de licitações exige todos esses prazos. Não fui eu que fiz a lei, né? E nós começamos em outubro, mas o número de empresas interessadas foi muito grande e é só essa a dificuldade. Mas nós vamos entregar esses uniformes, sim. Como que a senhora vai resolver o problema do atendimento de 100% das vagas para as crianças, né, nas escolas, do ICMEIs, né? Hoje há uma dificuldade. E também a questão do ensino integral, queria que a senhora falasse em quanto por cento que nós estamos hoje. Nós estamos com 9 CMEIs e 1.500 vagas preenchidas e novas para crianças de 0 a 4 anos, muito além muito aquém da data do Plano Nacional de Educação. Nós estamos adiantados nas nossas vagas, sabe? E qual que é a outra pergunta? A pergunta é exatamente sobre isso, sobre como solucionar a questão de garantir 100% a vaga. Nós já estão garantidos. Esse é um ponto. E a outra, mas tem reclamações ainda de mães que dizem que não conseguem vaga. Não, a senhora garante que tem 100% de vaga. Nós estamos terminando, entregamos, inclusive, 3 ou 4 novos. Todas as crianças com uniforme, inclusive. Novos. E nós vamos fechar 1.500, que é o número maior, o número da previsão de necessidade da nossa A outra cidade. pergunta foi sobre o ensino integral. Enquanto nós estamos hoje, quanto por cento? Quase 100%. Nós só temos ensino em tempo parcial, onde os pais estão pedindo e muito. Muito pouco. Sobre pavimentação.
Também gostaria de saber o percentual de asfalto que nós temos hoje na cidade e se a senhora vai cumprir, né, os 100% de asfalto, que foi a promessa, vai chegar a 100%? Nós recebemos 30% da cidade sem asfalto e recebemos a promessa de ajuda de todo mundo. Nós não recebemos as ajudas, mas nós fomos atrás da solução porque a gente precisava disso, né? Até dia 31 de dezembro deste ano, nós teremos 100% de asfalto. Ou executado, muitos já executados, em execução, licitados, em licitação ou em projetos. Poucos estarão ainda fora desse processo, muito pouco. Nós recebemos 30% da nossa cidade sem nada disso e provavelmente não vai ter uns 5% por aí de asfalto, porque justamente nós tivemos 2 anos de pandemia que a gente ficou muito engessado, né? Mas o que eu tenho visto, a mudança de qualidade de vida das pessoas, as pessoas felizes porque estavam esperando há 30, 40, 50 anos esse asfalto chegar. Eu estou me sentindo um instrumento nas mãos de Deus, junto com toda a nossa equipe, para resolver os problemas que foram deixados como herança, porque não foram problemas provocados por nós, né? Nós estamos solucionando o problema dessas pessoas. Então eu quero chegar ao máximo possível e depois disso, vencido, para o próximo mandato, eu quero chegar na zona rural. Eu quero levar asfalto. Imagine Uvaia, imagine Guaragi com asfalto, com pavimentação, Itaiacoca, né? Muitas daquelas vias que hoje são zona tão difícil, com lama, com barro, com dificuldades. Então a gente precisa sonhar muito para poder realizar. Prefeita, eu gostaria que a senhora falasse também um pouquinho sobre o vice, porque a senhora concorreu à eleição passada com o capitão Saulo de vice, né? O capitão Saulo, ele teve um período ali de racha também com o Sandro Alex e o Marcelo Rangel em 2022, quando ele saiu candidato a deputado federal, fez declarações negativas e hoje está novamente ao lado do Marcelo Rangel e como um concorrente, né? E a senhora acabou escolhendo o pastor Moisés, né, como vice. Mas antes de falar da escolha, eu gostaria que a senhora explicasse por que não o Saulo, o que aconteceu, por que teve um racha também entre a senhora e o Saulo. Na verdade, não teve esse racha. Um grupo político decide fazer isso ou aquilo. Naquele momento, a escolha foi o capitão Saulo. Era muito importante a presença dele conosco. E nesse momento, eu tenho somente um outro partido apoiador, que é o MDB. E nós, na hora da composição, junto com a União Brasil, nós decidimos que quem ia indicar o vice era o MDB. E o vice indicou o MDB indicou alguns nomes. E aí o pastor Moisés realmente foi a pessoa escolhida, porque eu considerei assim que nós temos muitos pontos em comum, no sentido de que nós somos pessoas de muita fé, nós somos pessoas de família, temos princípios e valores muito iguais. Ele é um homem íntegro e que também acredita que a política séria e honesta é a que deve acontecer na nossa cidade. Então ele foi realmente a pessoa que a providência divina trouxe à nossa frente. O capitão Saulo, naquele momento, fazia parte do Exército do Bem. E em determinadas situações houve isso que você acaba de citar dentro do grupo. Ele rachou o grupo. Ele saiu do grupo praticamente quando ele foi candidato contra o Sandro Alex, que era o nosso deputado naquele momento, né? Então já começou ali algumas coisinhas assim, mas ele cumpriu a missão dele, que é prover as faltas da prefeita quando ela se afasta por férias, por viagens de trabalho e etc., né? Por várias vezes. E agora, por uma opção, eu acredito que seja uma opção partidária, ele escolheu estar do lado de lá e ele veio conversar comigo. E eu compreendi, disse para ele, eu compreendo isso, porque ele acha que nessa outra composição ele terá mais possibilidades de ser eleito. E eu desejo sucesso a ele. Só que ele disse para mim
eu vou estar lá, mas eu sou o vice-prefeito e eu não vou bater na senhora e não vou fazer nada contra a senhora. Não foi o que aconteceu. Então isso magoou um pouco a gente, porque eu senti mais uma facada, né? Mas não faz mal. Mas a senhora acha que ele foi um bom vice? Que ele eu acho que ele missão cumpriu aquilo que ele precisava, porque o vice-prefeito é o único cargo que tem direito a ócio, que não precisa trabalhar, né? E sim trabalhar no momento que a prefeita se ausenta. E ele fez isso. Foi tranquilo. Bom, prefeita Elizabeth Schmidt, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco no blog da Marielle Martins, né, novamente conversando hoje sobre propostas. A gente sempre fala que o tempo parece que é longo e não é, né? Porque, na verdade, nós tínhamos rápido. Outros assuntos aí para conversar, mas é claro, deu para falar um pouquinho aí sobre o seu plano de governo. Lembrando que todos os planos de governo estão disponíveis, né, no site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que as pessoas possam acessar. Também no blog da Marielle Martins, mariellemartins.com.br, você tem todas as propostas, não só da professora Elizabeth, como de todos os candidatos. E a partir de agora, candidato, nós deixamos 1 minuto para suas considerações finais, né, para que a senhora possa conversar aí com a população de Ponta Grossa. Inclusive o assunto de segurança não deu tempo. Gente, foi a maior fortaleza nossa para a gente eliminar o crime organizado na nossa cidade junto com todas as demais forças, né? Mas eu só quero dizer para todos que eu trabalhei durante esses 4 anos com o objetivo de transformar a nossa cidade numa cidade maior, melhor e mais humana. E eu trabalhei incansavelmente para isso e a gente teve muitas conquistas, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos, né? Agora, o nosso desafio é fazer uma cidade em constante transformação, com melhores serviços, com uma cidade mais desenvolvida, com mais oportunidades. O nosso plano de captação de indústria está a pleno vapor, está chegando muita indústria, você ainda vai ver muitas notícias boas aí pelos próximos dias, mas espetacular mesmo, porque eu quero, nós merecemos, você quer uma cidade feliz, né, para todos. E o meu vice é essa pessoa que eu acabei de dizer, né, que está ao nosso lado, junto com o senador Sérgio Moro. Eu e o pastor Moisés Farias pedimos o seu voto no 44. Bom, certinho aí, acabamos então a parte das considerações finais. Eu quero agradecer então a prefeita Elizabeth Schmidt por participar conosco. Lembrando que na sequência nós teremos também os outros candidatos. Como eu citei, todos foram convidados. A prefeita Elizabeth foi a primeira entrevistada. Nós teremos na sequência o Dr. Magnus Anelato do Partido Novo, depois o Aliel Machado do PV e a candidata Mabel Canto do PSDB. Somente, né, vale registrar que o candidato Marcelo Rangel do PSD foi convidado a participar conosco, mas novamente se recusou a dar entrevista, né? Mas é claro que o espaço do blog fica aberto e a qualquer momento, é claro, nós trazemos também mais informações a respeito da cobertura das eleições em Ponta Grossa nessa eleição de 2024. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada. Acesse mariellemartins.com.br.